E aí, meus queridos, beleza? Mais um vídeo aqui do melhor curso de Python. Não se esqueçam que os arquivos estão aqui no GitHub, tem outros cursos também, e aqui no GitHub também mostra quando é que os vídeos serão lançados. Tem aqui a bendita da data e a hora. Os vídeos do melhor curso de Python estão sendo lançados todos os dias às 8 horas da noite. Ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre sets e frozen sets. Pelo menos nesses vídeos atuais estou falando sobre sequências mutáveis e imutáveis. Neste caso, sets e frozen sets funcionam do mesmo jeito, tá? Sets são sequências de dados não ordenados, não obrigatoriamente ordenados, tá? Mutáveis, e frozen sets são conjuntos, ambos são conjuntos, tá? Tanto set quanto frozen set, só que um é mutável, o set, e o frozen set ele é imutável, tá? Então como é que a gente cria um set? Veja, estou falando de sets por enquanto. Quando nós criamos um conjunto vazio, seja um set, uma sequência, seja um set, um string, tanto faz. Vou colocar aqui, por exemplo, type. Se eu colocar deste jeito e eu rodar, é uma string. Se eu colocar deste jeito aqui e rodar, ele é uma lista. Se eu colocar deste jeito aqui e rodar, ele é uma tupla. E se eu colocar deste jeito aqui e rodar, ele vai voltar um dicionário. Tá, mas não é desse jeito que você cria um set? É desse jeito sim. Só que, se você for criar um set vazio, nunca crie dessa forma. Crie assim. Aí você volta um set vazio. Tá? Então, para você criar um set com valores, você pode simplesmente abrir e fechar chaves e colocar determinados valores. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 é o valor que está aqui. Tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Sets e frozen sets eles possuem valores únicos dentro do conjunto. Tá? Então, esses valores não se repetem. Eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco. Eu posso ter mais de um tipo de dado aqui? Pode. Não tem problema algum. Veja que então dentro do set eu posso ter sequências também. Então, se eu quiser colocar aqui dentro do set e eu colocar, por exemplo, uma tupla, eu consigo também. Veja que ele já mudou a ordenação dele, né? Então, veja que ele já mudou, ele já pegou o que estava lá no final, ele jogou lá para frente, ele tem meio que um padrão de ordenação aqui no Jupyter, tá? Então não é exatamente a ordem com a qual você insere. Aqui no Jupyter, pelo menos, ele tem uma ordem diferente. Na hora que eu mostrar aqui, se eu pegar exatamente a mesma coisa, tá? Eu abri aqui o Python, veja que ele é aqui a versão 3.6 ainda, eu não atualizei ainda para a versão 3.7, tá? E eu vou colocar aqui a mesma coisa, exatamente igual, 1, 2, 3, 4, SZDF, e eu vou colocar agora uma tupla, 1, 2, 3, e eu vou apertar aqui, ó. Veja que ele ordenou de uma forma diferente do jeito que eu ordenei que ordenou ali no Jupyter, tá? Então, dependendo do interpretador, dependendo do que você está usando, dependendo da aplicação, ele vai ordenar de uma determinada forma, tá? Então, quando digo não ordenado, é isso. Ele não necessariamente ordena do jeito que você insere, ok? Agora, como eu disse o mesmo nome, tá? Então, qual que é a diferença? Quando nós estamos falando de sets, estamos falando sobre valores mutáveis, então eu posso adicionar valores, eu posso remover valores, por exemplo. Já no frozen set, não. Então, eu vou pular para cá. Então, eu vou fazer aqui um exemplo. Por exemplo, eu vou colocar aqui o x e eu vou criar um set vazio, ok? Criei um set vazio. Dentro desse set vazio, eu vou colocar alguns valores. Tanto faz, tá? Eu só estou colocando aqui só para poder mostrar. E eu vou, no final, exibir o x. Então, eu tenho um set que ele estava vazio. Eu adicionei o valor 1 e 9 e eu exibi ele. Então, por isso que ele voltou o valor 1 e 9. Normal. Ok? E agora, se eu fizer um frozen set e eu rodar, ele vai reclamar. Por quê? Ele está falando que o frozen set ele é um valor imutável. Eu não posso aumentar e diminuir valores deles. Porque ele é, como já diz o próprio nome, imutável. Não dá para mudar. Ok? Então, como eu disse, aqui eu tenho o valor 1 e 9. Ah, se eu quiser saber o tamanho dele, por exemplo, eu vou escrever aqui print e o size dele. Por exemplo. Não é size, desculpa, é len. Aí eu vejo o tamanho dele, que neste caso é 2. Ok? Então,
por enquanto é isso. Ah, não se esqueçam que também tem a parte da documentação dele, caso vocês queiram ver no final. No finalzinho a gente volta para mostrar a documentação do set e do Frozen 7. Ok? E qual que é a vantagem real, uma das vantagens que você tem dele? Né? Como eu disse, o 7 e o Frozen 7, eles contêm valores únicos. Então, lembra quando a gente transforma array, quando transformamos uma tupla em uma lista em uma tupla, e assim por diante? Um texto em uma lista, uma string em uma lista, desculpa, e assim sucessivamente. Então, a gente pode fazer isso também com sets. Então, eu posso criar aqui um set, por exemplo, e eu passar uma lista. 1, 2, 3, 4, 5. Ele me vai voltar um set. É diferente do que eu fazer isso daqui. Beleza? Ó, um hashable type list. Eu não posso simplesmente só passar uma lista aqui para dentro. Tá? Então, não dá para mim fazer exatamente isso. Mas se eu vier aqui e colocar um texto, aí eu consigo. Depois eu vou explicar sobre valores que tem hash, tá? Que são os valores imutáveis, resumindo. Ah, e se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui um Frozen 7 aqui dentro da minha lista. Eu poderia colocar. Por quê? Porque Frozen Sets, eles são imutáveis. Beleza? Veja que eu tenho aqui, e tanto que se eu vier aqui e escrever type dele, ele vai voltar um Frozen 7. Beleza? Então eu posso colocar valores imutáveis dentro de um set. Outra coisa também que eu posso fazer, eu posso colocar textos aqui dentro. Só que se eu colocar direto o texto aqui, ele vai simplesmente colocar um determinado valor. Eu criei um valor do tipo string, eu criei um objeto do tipo string, eu tenho o endereço dele e joguei ele aqui dentro do set. Beleza? Só que, se eu quiser transformar esses valores, separar cada uma dessas letras em um set. Então, eu vou criar aqui um set. Ok? Vou colocar aqui um texto. E vou colocar o nome. Juliana. Veja que aqui eu tenho J-U-L-I-A-N-A. Então, eu tenho dois As aqui. Na hora que eu rodar, ó, J-A-I-L-N-U. Ele não junta, ele não cria dois As. Ele simplesmente vai criar um único A. É assim que funciona. O set ele coloca valores únicos aqui dentro. Ah, e se eu quiser, por exemplo, então vou colocar aqui, por exemplo, para selecionar valores dentro do meu set. Então eu vou colocar aqui x igual a 7 Juliana, ok? Agora eu vou colocar com tudo minúsculo, não tem problema. Se eu quiser selecionar algum valor dentro dele, então se eu pegar, por exemplo, x e colocar aqui, sei lá, 0. Olha só, o set ele não suporta index. Então não dá para você selecionar valores indexados aqui dentro de um set. Beleza? Então você tem determinados problemas assim. Ah, e se eu quiser selecionar? Então você vai ter que transformar esse bendito em uma lista. Então se eu colocar aqui list para você poder selecionar como índice, aí sim, opa, aqui é parênteses, desculpa, não são chaves. Então são colchetes, desculpa. Aí esse eu posso jogar aqui um 0. Aí eu vou selecionar o valor que eu quiser. Veja aqui, ó. Aqui o primeiro que ele voltou U. Então se eu vier aqui, por exemplo, colocar x, ó, A-I-J-L-N-U. Se eu transformar N em lista, ó, U-N-I-J-A-L. Então ele voltou e ele já fez uma ordem totalmente diferente. Ok? Então é bem provável que, bem provável não, ele estava organizado desse jeito na hora que ele simplesmente exibiu, ele exibiu de uma forma ordenada. Tá bom? Porque como eu disse, um set ele não é ordenado. Beleza? Então aqui no Jupyter é bem provável que quando ele exibe de uma forma ordenada, mas quando ele está armazenado de uma forma não ordenada. Beleza? Então, quais são algumas operações que nós temos em conjuntos? Nós temos união, interseção e diferença. Assim como se você estivesse trabalhando com conjuntos mesmo. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui o valor x e eu tiver um set, 1, 2, 3, 4,
e eu tiver um outro set, opa, desculpa, eu tenho que colocar aqui embaixo y, que é igual a 4, 5, 6 e 7, por exemplo. Tem esses dois. Então, se eu pegar x e fizer aqui com y, e eu rodar, ele vai voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os dois 4, duplicação ele ignora e ele simplesmente mantém dessa forma. Beleza? Vou dar um print aqui. É que o meu P está com um pouco de problema. E se eu vier aqui print e eu colocar x, este com y, o e-comercial y, e print, e eu fizer x menos y, por exemplo. Veja que a interseção dos dois é 4, porque afinal de contas o 4 é o único valor que está nos dois. E quando nós estamos falando sobre x menos y, então o único valor que eu tenho entre esses dois é o valor 4. Então este menos os valores desse. Então simplesmente o valor que retorna só é o 1, o 2 e o 3. E a parte do não ordenamento é exatamente como eu tinha mostrado. Por exemplo, eu tenho aqui um print com set CFGD. Aqui é a mesma coisa, tá? Com os dois IDs. Veja que o ID dos dois, quando ele cria, é o mesmo. Mesmo na sequência que eu colocando, são sequências diferentes. Este é o mesmo deste. Só que este, veja aqui, é CGDF e aqui é CFGD. Veja que o endereço que ele está colocando é o mesmo. Um comportamento do Python que eu posso meio que adiantar é que dependendo do tamanho que eu tenho ou do valor que eu estou armazenando, o Python já verifica qual que é o resultado e ele já guarda esse resultado na memória. Tá, então eu sei que 1 mais 1 é igual a 3, então eu não preciso ficar recalculando o 3, eu simplesmente armazeno. Eu sei que esse texto é pequenininho, o resultado dele num set vai ser de determinado jeito, e aí eu o coloco. Tá, então, por exemplo, vamos só fazer um último exemplinho aqui. Tá, então eu vou colocar aqui numa lista, para não falar que eu estou roubando. Tá? Eu vou colocar numa lista e jogar o set aqui, e aqui é a mesma coisa, print list, que é o list. E aí eu vou colocar, aqui é parênteses, e eu vou colocar exatamente este set aqui dentro. Olha só, na hora que ele volta, DGCF, não é a mesma ordem aqui, e aqui, como ele também está desordenado, FDCG. FDCG, e ele volta do mesmo jeito, só que aí ele começa a armazenar em endereços diferentes, tá? Dependendo da quantidade de vezes que a gente roda. Mas ele não... Então, resumindo, só para a gente resumir de uma vez. Sets e frozen sets. Estamos falando de conjuntos com valores não ordenados. Sets são sequências não ordenadas. São sequências mutáveis, então eu posso adicionar e remover valores. Frozen sets são sequências imutáveis. A partir do momento que eu crio, eu não posso adicionar nem remover nenhum valor. Tá? Eu posso transformar valores diferentes, eu posso selecionar determinados valores, mas só que não a partir de índices. Tá? Eu não consigo fazer uma indexação dele. Eu posso transformar em listas, daí eu consigo verificar. Tá? E algumas operações que são união, interseção e a diferença. Ok? E também aqui a parte de exibir como é que ele está realmente armazenado. Tá? Não se esqueçam que tem aqui a documentação. E em cima da documentação vocês conseguem ver todas as funções que temos aqui dentro. Tá? Existem algumas operações, como se tem ou se não tem, né? Só que aí são outros vídeos, porque aí já é outro tema. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se precisarem de alguma coisa, tem aqui a parte da documentação, podem me perguntar, podem me indagar. E é isso aí, galera. Beijos, curtam, assinem o canal, clica no sininho e é isso aí. Até mais!